Fibromialgia é uma doença que afeta até 3% dos brasileiros, principalmente nós, as mulheres. E ela passa, a partir de agora, a ser considerada deficiência. A lei foi sancionada pelo presidente Lula em julho e a gente se pergunta, como será na prática? O que diz a lei? E aí nós convidamos duas profissionais que estão trabalhando nesta área, né? Eu estou recebendo aqui hoje a advogada a doutora Pabla Mendes e a nossa reumatologista, a doutora Karina Mori. Karina, muito obrigada, viu? Obrigada. Pabla também. E pelo que você estava me falando, né, Karina? Tá tudo assim em efervescência, né? Vou começar aqui com a Pabla para dizer para a gente o seguinte, considerado deficiência, o que muda? Mônica, a fibromialgia, né, a doutora vai poder explicar um pouquinho melhor, mas ela já é uma doença que de alguma forma pode incapacitar ou limitar a pessoa. E antes mesmo da legislação, por exemplo, no INSS já poderia ser considerada como deficiência. Tá. Alguns peritos, alguns médicos entendiam assim e até no âmbito judicial. Com a legislação, isso reforça esse acesso do ponto de vista previdenciário, tanto na parte do BPC, que é o benefício de prestação continuada da LOAS, quanto na parte da aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. Então, a lei, ela vem trazer mais segurança para aquelas pessoas que têm esse diagnóstico que pode comprovar essas limitações. Então, o que muda na prática é que agora a gente tem uma lei no âmbito federal e aí o governo federal ele vai ter que criar mecanismos tanto em outros aspectos, não só no previdenciário, para que essa pessoa que seja considerada como PCD tenha acesso a todos os direitos dessas pessoas que têm essas Fibromialgia a gente sabe que é uma dor constante e que muitas vezes tira a pessoa do sério, né, Karina? E ela pode se tornar incapacitante? Sim, ela pode se tornar incapacitante a partir do momento que a gente não consiga ter um tratamento adequado. Então, eu acho que eu estava conversando anteriormente, né, que as doenças reumatológicas, elas têm vários modelos de apresentação, certo? E na fibromialgia em especial, nós precisamos não só do médico, né, para acompanhar essa paciente, mas a grande questão e o grande ganho com relação a essa lei do ponto de vista médico é essa atenção que a paciente vai ter que ter do ponto de vista multidisciplinar. Então, não só o médico, né, a partir dessa lei, então ela vai ter que ser avaliada do ponto de vista biopsicossocial. Então, com educador físico, fisioterapeuta, psicólogo, nós vamos ter que garantir o acesso a essas pacientes. E vai ser um dos grandes desafios, não é? Montar essas equipes, principalmente no SUS? Sim, ainda nós não temos essa resposta, né? O governo vai ter 6 meses para se preparar, nós não sabemos como vão ser montadas essas equipes. Né, se vão ser do ponto de vista municipal, estadual ou se vai vir federal, porque em muitos locais nós não temos acesso no SUS a essas equipes multidisciplinares. Eu quero trazer aqui para vocês, para que fique claro, é claro que a lei é extensa, né, Pabla? Mas algumas das mudanças, né, e das garantias que a gente tem a partir disso. Aposentadoria por invalidez e auxílio doença, são duas situações diferentes. Aí entra a equipe disciplinar para essa avaliação? Essa aí seria uma questão médica mesmo, né? A partir de um diagnóstico e da verificação de se aquela pessoa está total e permanentemente incapacitada para o trabalho, aí nós teríamos uma aposentadoria por incapacidade permanente, que é a invalidez, ou se de caráter temporário, que seria o auxílio-doença. Mas conforme a doutora mesmo falou, tem que identificar o tratamento e se não há um tratamento adequado, e aí sim a pessoa vai fazer jus, desde que tenha contribuição previdenciária, né, que tenha carência para esses benefícios. A invalidez nós precisamos de 12 meses para carência e o auxílio-doença também. A pessoa precisa estar na qualidade segurada, ou seja, contribuindo com o INSS ou há menos de 12 meses sem contribuir. E no caso da aposentadoria por idade ou o tempo de contribuição, a gente precisa comprovar. No caso, por exemplo, da mulher, que é mais comum, né, doutora, a fibromialgia em mulheres. Se essa deficiência for em grau leve, ela precisa comprovar 28 anos de tempo de contribuição. E se for grau moderado, 24, e se for em grau grave, 20. Geralmente, se enquadrado, geralmente é grau leve, por conta das limitações, junto com as barreiras ali do dia a dia. E a gente tem a aposentadoria por idade, a mulher se aposenta com 55 anos de idade, um mínimo de 15, desde que devidamente comprovada essa não é incapacidade, mas seria já a limitação, diagnóstico. Nessa aposentadoria nós não estamos falando de uma incapacidade
idade, mas de uma limitação. E na idade você precisa comprovar 15 anos com os laudos médicos, né? Daí o desafio de se ter também laudos médicos da época, desde o início do diagnóstico, para poder comprovar esse tempo de contribuição e fazer jus a esses direitos. O diagnóstico é algo que é muito difícil para vocês, não é, Karina? Quais são as frentes para saber se a pessoa realmente tem a fibromialgia? Na verdade, a fibromialgia, hoje a gente fala que não é nenhuma doença, é uma síndrome. É uma síndrome, né? Que anteriormente a gente pensava, é uma paciente com um quadro de dor difusa. E hoje em dia nós sabemos que não é só dor. É uma síndrome que engloba, além da dor, alterações psicológicas, então ansiedade, depressão, alterações como a fadiga crônica, alterações como dificuldade de concentração, alteração do sono. Então nós precisamos de uma avaliação completa da paciente. Muitas vezes nós não temos nenhum exame que comprove nada disso. O diagnóstico é clínico, então não adianta muitas vezes eu ver a paciente num determinado dia. Muitas vezes eu preciso de um tempo de acompanhamento para que feche esse diagnóstico realmente. Porque diferente de outras doenças, tem ou não tem, eu tenho um exame que comprova, a fibromialgia não tem. É um processo até chegar no diagnóstico. Lembrando sempre, né, que nós temos que excluir outras causas de dor e que são muito comuns, como outras doenças reumatológicas, até mesmo por isso que eu acho que vem muito para o reumatologista, porque é mais prevalente sim nos nossos pacientes com outras doenças autoimunes. Elas podem acontecer juntas. Então, uma das causas, talvez, de não resposta ao tratamento é ter outra doença e que aí associa e aí não está tratando. Que tipo de doença que poderia estar associada? Artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, as espondiloartrites. Então, muitas vezes a gente precisa excluir outras causas de dor. Até doenças sistêmicas, às vezes, um paciente com hipotireoidismo, ele pode também ter dor crônica, ele pode também ter fadiga, então elas se confundem. Então realmente precisa de um diagnóstico, de uma avaliação criteriosa até a gente chegar. Até a gente chegar no diagnóstico. Ali a lei também traz sobre o que você já citou, eu queria que você explicasse, Pablo, sobre o benefício de prestação continuada em caso de baixa renda. Como é que vai ser isso? Então, é aquele benefício concedido, né? Aqui a gente está falando para quem tem a fibromialgia, ela vai ser equiparada à deficiência se todo esse diagnóstico for feito. A pessoa que não tem renda, né, que não contribuiu com a Previdência Social e independe da idade da pessoa, né? Nesse caso, o BPC para a pessoa com deficiência tem que comprovar de fato esse impedimento de longo prazo. A renda da família não pode ser superior a 1/4 do salário mínimo. Significa dizer que, somada a renda de todas as pessoas que moram naquela casa, dividida pelo número de pessoas, não pode ser superior a 1/4, que dá 300 e poucos reais, né? E aí, esse BPC LOAS, se a fibromialgia, né, já foi enquadrada, ela pode ser equiparada como deficiência e com o diagnóstico médico e essa avaliação, e aí vai se passar por essa avaliação multidisciplinar para chegar também nesse enquadramento dela como deficiência para fins do BPC LOAS, entendeu? Por que mulheres? Eu vi que de cada 10, 9 são mulheres. De cada 10, 9 são mulheres e nós temos algumas suposições, né, com a associação com alterações hormonais, né, mas tem muito o fator psicológico, de traumas, mas nós não sabemos exatamente o que acontece. É uma doença difícil e até essa lei, ela nos promove aí maior investimento em pesquisa. Né, que eu acho muito necessário. Então, por mais que tenham pontos, exatamente, alguns pontos, né, que ainda questionáveis, ainda tem maior investimento em pesquisa. E a gente precisa disso, né, de pesquisas, mais pesquisas para saber por que vem. Né? Nem todo mundo que passa por um trauma às vezes desenvolve, mas nós sabemos que muitas das pacientes que vêm até a gente passam por algum trauma emocional. Né? Tem a questão que fala, é genética, doutora? Isso. Não é genética, mas nós sabemos que se mulheres daquela família têm, outras mulheres daquela mesma família também têm um risco aumentado de ter. Então nós precisamos de mais pesquisas. E nessa lei parece aí que nós teremos um maior investimento em pesquisas também. Se faz necessário, né, então Karina? É excelente, né? Antes da gente ir para o intervalo, já estou vendo a grande participação, sempre te agradecendo. Essa lei também determina, né, que aquela pessoa com fibromialgia terá ali cotas em concursos públicos e em vagas no mercado de trabalho, no processo seletivo. É isso, Pablo? Na verdade, qualquer lei, né, que equipara aquela doença, né, a uma deficiência, ela vai ter acesso a todos esses direitos. Essa lei específica, ela não traz tudo isso, mas uma vez que aquela pessoa é considerada PCD, pessoa com deficiência, ela tem direito a todos os benefícios da pessoa com deficiência. Aí inclui as questões previdenciárias, os benefícios sociais e também a cota em concurso público e nas empresas, por óbvio, né? E o valor da aposentadoria vai depender?
A aposentadoria por idade, ela tem um cálculo, né? Isso. É diferente, soma-se todos os salários desde julho de 94, faz-se uma média. O legal é isso, né? Da aposentadoria da PCD, que ela não sofreu alteração no que se refere ao cálculo com a reforma da Previdência em 2019. E aí faz-se um cálculo, pega aquela da aposentadoria por idade, é 70% mais 1% a cada ano de contribuição. Então, supondo que a pessoa tem 15 anos de contribuição. Com 70 que a lei garante, pelo menos 85% da média de contribuição que ela tem. Então, aí a aposentadoria por tempo é 100% do salário de benefício, ou seja, 100% dessa soma. Então, é interessante a pessoa, quando tem de fato esse diagnóstico, entender dos seus direitos, procurar os especialistas para poder fazer jus aos benefícios da pessoa com deficiência. E esse é o grande avanço da lei, a grande conquista. Só chama atenção, exatamente, porque às vezes as pacientes ficam com a ideia, eu tenho fibromialgia, eu vou ao meu reumatologista ou ao meu médico assistente da atenção primária, pego um relatório e automaticamente eu irei ao INSS e terei o direito. Não é assim. Sim. Eles colocaram ali que o paciente vai pegar esse relatório do médico assistente, mas ele terá que ser avaliado por uma equipe multidisciplinar, que então irá caracterizar se é ou não, naquele caso individual, considerado deficiente ou não. Então, eles, pelo que eles deixaram, eles vão avaliar cada caso por essa equipe multidisciplinar. E cada órgão. Eu preciso ir para o intervalo, aí você volta com essa informação, senão o Rodrigo aqui. Tá certo. Eu estou aqui com a Pabla e com a doutora Karina, né? Já vi que temos muitas perguntas, a gente vai priorizar aquelas que estão ali, justamente falando do nosso tema hoje, que é sobre fibromialgia, tá bom? Vou e volto com essas duas pessoas maravilhosas. Sai daí. Deixa eu trazer aqui agora as perguntas que você fez pelo nosso 99897.000, porque eu preciso contar para você que chegou agora que a partir de janeiro do ano que vem entra em vigor a lei, é em janeiro do ano que vem, tá? Entra em vigor a lei que considera a fibromialgia como deficiência. A síndrome afeta principalmente as mulheres. E eu estou recebendo aqui hoje no estudo duas profissionais que nos esclarecem mais sobre a lei e sobre a síndrome, né? Eu estou recebendo a doutora Karina Mori, que é reumatologista, e a Pabla Mendes, que é advogada na área previdenciária. Vou trazer as perguntas do nosso público, né? Tem uma amiga nossa aqui, ela contou a história dela, ela tem fibromialgia e artrite e queria saber sobre os benefícios, né? Porque ela está desempregada, não tem renda nenhuma e aí a família, né, passa muita dificuldade. O que ela pode fazer a partir de agora? Porque a lei só entra no ano que vem e aí teremos aqueles critérios. Na verdade, esse período, né, que a gente chama de vacácio leges, que são 180 dias para a lei entrar em vigor, é justamente na expectativa, e eu digo expectativa porque a gente sabe como é que é o Brasil, de que os órgãos se preparem para isso, né? Que tanto na esfera municipal, estadual e federal, que nós tenhamos essas equipes multidisciplinares, que nós tenhamos pacientes que tenham acesso, para além de um diagnóstico, né, com o especialista, mas que isso seja feito de forma multidisciplinar, com fisioterapeuta, às vezes com psicólogo, e aí junto você poder ter acesso a esses benefícios. Então, a expectativa nossa, né, é de que nesse período os governos, né, os órgãos públicos, eles se programem para isso, né, que haja aí portarias, resoluções, que criem formas, né, dessas pessoas terem acesso a esses benefícios, porque além de ter o diagnóstico, né, não é só ter, eu tenho fibromialgia, eu tenho acesso a todos esses. Não, você vai ter que passar por essas avaliações que não são impossíveis, que é importante a gente falar isso, que a lei vem para exatamente trazer esse acesso, né? E aí, respondendo à pergunta dela, se ela tem o diagnóstico e que isso já incapacita ela, que é um impedimento de longo, né? A gente fala de longa data, de longa permanência, aí ela pode ter direito ao benefício de prestação continuada, da LOAS, que aí é de baixa renda, entendeu? Precisa esperar a lei entrar em vigor? Não necessariamente. A gente precisa fazer com que essa lei entre em vigor para que essa pessoa, ela possa ter esses acessos e possa, de fato, trazer a comprovação para os órgãos públicos desse diagnóstico. Mas ela já pode ir ao médico reumatologista, entender o que ela pode ter acesso a algum medicamento, né? A tudo que ela pode fazer para melhorar, inclusive, a situação dela de saúde. Não deve estar sendo fácil. Vamos falar dos sintomas, Karina? Tem até uma arte que a gente fez aqui com os sintomas, mas a Lilian, do bairro Morumbi, ela está falando que sofre uma dor constante no braço, que vai para o outro braço também. Isso pode ser um sintoma da fibromialgia? Pode ser um sintoma da fibromialgia, né? Que atualmente nós falamos que pode ser uma dor, né? Tanto de um hemicorpo lateral, de um lado, então lado esquerdo,
do lado direito, ou superior, ou inferior, ou generalizada, entendeu? Mas é importante, nesses casos, uma avaliação criteriosa, porque muitas vezes, dependendo, não sei qual a profissão dela, pode ser uma alteração no ombro, uma tendinite, pode ser uma alteração na coluna cervical, entendeu? Então, às vezes, né, não é só a fibromialgia. Tem outras síndromes dolorosas e que até se a gente não tratar, nós não conseguimos nem a melhora da fibromialgia, porque o paciente fica amplificando, né, fica lá um gatilho de dor nessas pacientes que já têm essa exacerbação, né, do ponto de vista químico, né, cerebral, entendeu? Então a gente tem que investigar melhor. A gente tem alguns sintomas, né? Como eu disse, a dor constante no corpo, a gente tem formigamento das mãos também, né? Sono ruim, essa fadiga, como é que ela é caracterizada? Porque o cansaço todo mundo sente. A fadiga da fibromialgia é aquela pessoa que não tem disposição para nada. Então, na maioria das vezes é porque o sono é ruim. A paciente com fibromialgia, nós já temos vários estudos que falam que ela, mesmo quando dorme, ela não descansa, porque ela não fica naquela parte do sono o tempo necessário para o descanso. Entendi. E aí, então, ela está em constante, né, estresse. Porque ela não descansa e ela se sente cansada. E aí vem as mudanças de humor. E aí vem as mudanças do humor. E aí é uma questão, né? Quem veio primeiro, né? A mudança do humor, que levou ao quadro de dor, ao quadro de fadiga, ou o quadro de dor e de fadiga leva a uma mudança do humor. Por isso que nós precisamos dessa avaliação multiprofissional. Multiprofissional, né? Eu não sabia disso, a sensibilidade a cheiros e barulho. Sim, tem paciente, né, que Olha com só, barulho ela sente muita dor. É muito triste, às vezes, tem paciente que fala, doutora, eu não consigo receber um abraço de um familiar. Porque Deus. esse simples toque para ela gera muita dor. Por essas alterações de neurotransmissores, então dessas substâncias lá no sistema nervoso central que são desreguladas nessas pacientes. Já já vou falar sobre tratamento, inclusive tem uma amiga nossa que tem 70 anos, eu queria saber o nome dela, depois eu vejo direitinho, que está sofrendo com a fibro. Agora, Pabla, quem se aposentou por invalidez, né, doenças da coluna, aqui também parece que a pessoa tem fibromialgia, pode trocar por aposentadoria por PCD? Vale a pena financeiramente? Isso é possível? Se a pessoa se aposentou após 2019, que o cálculo da aposentadoria por invalidez, por incapacidade permanente é extremamente desvantajoso, vale sim a pena olhar a fim de verificar se pode fazer essa revisão. Tem que ter menos de 10 anos da data do início que ela começou a receber. Se tiver mais de 10 anos, não tem possibilidade de rever esse benefício, mas sim tem nessas condições, e especialmente após 2019, que o cálculo da invalidez é muito desvantajoso, enquanto que o cálculo da PCD manteve-se da mesma forma. Da mesma forma. Isso. Né? Essa amiga nossa de 70 anos, ela foi diagnosticada com fibromialgia em 2015. E até hoje não encontrou um tratamento adequado, Karina. É um grande problema para vocês também, né? Por isso os investimentos que vêm com a lei, a gente espera, né, para poder ajudar nisso. Diferente de outras doenças, até reumatológicas, que muitas vezes nós temos um protocolo clínico de diretrizes terapêuticas, até daquilo que é fornecido pelo SUS para o paciente, o acesso ao tratamento. Na fibromialgia, nós temos algumas medicações que nós utilizamos e que são disponíveis no SUS, mas outras nós não temos disponíveis no SUS. Então, até esse acesso, nós esperamos, né, enquanto médicos assistentes dos pacientes, que eles comecem a ter acesso a toda a gama de tratamento que tem hoje disponível e que venham outras medicações para tentar tratar os pacientes da melhor maneira. Mas vale ressaltar que muitas vezes a melhora não é só porque não tem acesso à melhor medicação. A medicação é metade do tratamento, ou nem isso. Nós precisamos dessas outras intervenções que são muito efetivas, igual à medicação ou até superiores. Psicoterapia, atividade física regular, né? Então isso é muito difícil, muitos pacientes não têm acesso. Então não é só tomar remédio, né? Nós precisamos... Porque ele não vai resolver, né, de uma forma assim rápida e nem ao longo do tempo essa melhora com a medicação, ela muitas vezes não é sustentada. O que a gente tem melhor de sustentado ao longo do tempo, a melhor intervenção é a atividade física regular. Atividade física regular, né? Eu ouvi dizer que o Pilates era salvação. É uma das estratégias, É uma das estratégias, né? Agora, Pablo, a gente sabe, né? Tem inclusive algumas pessoas, eu não tenho acesso ao tratamento, eu vou na unidade de saúde, não tenho acesso ao tratamento. E aí entra nessa questão também, de como a nossa amiga falou, que muitas vezes esse acesso ao INSS, ele é muito complicado. Não é? Isso dificulta bastante para que a pessoa tenha o seu direito garantido, não é? De fato, né? O INSS hoje, quando a pessoa pede uma aposentadoria da PCD, né, aposentadoria da pessoa com deficiência, ou até o BPC, LOAS, a pessoa vai passar por uma avaliação biopsicossocial, que é composta por um médico e um assistente social.
Então, para além do diagnóstico, a pessoa vai ser avaliada nas suas funções diárias do dia a dia, desde cozinhar, comer, se levantar, enfim, para as atividades que ela precisa. E ela vai ter uma pontuação. E sim, Mônica, de fato o acesso às vezes é complicado, especialmente no SUS, né? Mas o que a gente fala? Que a pessoa simplesmente não desista. Às vezes chega a gente no escritório e fala assim, eu desisti, porque eu já estou na fila há tanto tempo para uma consulta, eu já desisti. Não desista, né? Um dia sai, e especialmente com essa legislação, com tudo que a gente tem tido, né, ali de investimento, que vai ter, né, que nós esperamos que tenha de investimento, essa pessoa vai ser melhor assistida. Porque não adianta, né, simplesmente ter o diagnóstico, não adianta ter, às vezes, um laudo que não está bem fundamentado. E para que o profissional ele tenha fundamento para poder chegar a um diagnóstico, ele precisa de tempo, ele precisa de um tempo com esse paciente. Então, às vezes, a pessoa chega e fala assim, eu fui na consulta, doutor e médico não quis me dar o diagnóstico. Eu falei, não, mas não tem jeito. A pessoa tem que fazer um acompanhamento de fato, né? E a gente espera que com essa legislação a gente possa ter mais acesso. A Kátia, lá de Araguari, tem fibromialgia e tem também tendinopatia do manguito rotador. Aí ela está tentando se aposentar há 9 anos. Ela pergunta o que faz para provar a fibromialgia. Aí envolve vocês duas, né? Infelizmente, né, o critério diagnóstico da fibromialgia é clínico, então não tem como ela provar o diagnóstico com nenhum exame complementar. Às vezes o paciente fala, doutora, pede uma ressonância do corpo inteiro, que às vezes vai mostrar, infelizmente não existe nenhum exame. Então, o diagnóstico ele é clínico, depende da avaliação de um profissional, né? De um médico, né? E aí, no caso do reumatologista, para aplicar esses pontos dolorosos, esses outros questionários, para chegar a esse diagnóstico. Por isso que eu falo, nem sempre é em uma consulta que eu consigo dar esse diagnóstico. Né? Até para receber o laudo também, porque ela vai ter que montar aqui um laudo. E aí dificulta, um dossiê, né? vamos dizer assim, né? Sim. E as pessoas que consigam, né, ter acesso a profissionais, né, de outras áreas, como fisioterapeuta, como psicólogo, porque aí se nós temos um diagnóstico de fibromialgia, a parte de atividade física, que é um bom tratamento, também a terapia, o acompanhamento às vezes com um profissional da área de fisioterapia, que o Pilates, todos esses relatórios, o principal obviamente é o do médico com o diagnóstico, mas eles acompanham e fazem com que a pessoa possa comprovar esse diagnóstico no INSS ou em qualquer outro órgão, né, que ela vai ter acesso a algum direito dela. E aí ela vai ser submetida a essa avaliação biopsicossocial. Vou fazer mais uma pausa com a doutora Karina Mori, com a Pabla Mendes, né, advogada e reumatologista, e a gente está conversando sobre isso. É o fio da meada, porque nós vamos conversar bastante a respeito desta mudança que vem, né? Daqui a pouco eu volto trazendo mais perguntas aqui de vocês. Já coloquem lá o nome, tá? Porque a minha equipe está pegando as perguntas de vocês. Já coloca o nome para que eu fale aqui junto às nossas convidadas, tá bom? Já volto com vocês, meninas. Vamos retomar a nossa conversa aqui sobre a fibromialgia, que passa agora a ser reconhecida como deficiência. A lei já foi sancionada, mas ela entra em vigor em janeiro de 2026. E hoje eu estou conversando sobre esse assunto com a Pabla Mendes, que é advogada, e a doutora Karina Mori, que é reumatologista. E a Isabelle foi conversar com algumas pessoas no centro de Berlândia e ela traz algumas dúvidas agora. Eu gostaria muito de saber um pouco sobre como a fibromialgia, né, afeta pacientes em geral, mas principalmente atletas. Olha, interessante a pergunta, hein, Karina? Atinge atletas? Afeta? Pode atingir, né? Mas na verdade, eu acho que na questão do atleta, vale muito diferenciar aí se não tem nenhuma lesão, né, de tendões, se não está tendo uma sobrecarga de treinos, né, para então fazer esse diagnóstico da fibromialgia mesmo, né? A Rosenilda disse o seguinte, foi diagnosticada lá em 2017 com a fibromialgia, com todos os laudos do reumatologista, ortopedista, e foi negada no INSS 5 vezes, né? Ela disse que não consegue trabalhar. E agora, o que ela deve fazer com a nova lei o ano que vem? Então, entender o motivo da negativa, se foi porque o INSS entendeu que não há incapacidade para o trabalho ou se é falta de contribuição, se é carência, né? Se foi por conta da falta de, né, entender que está capaz para o trabalho, ela pode, de repente,
dependendo do tempo, aí, 2017, né? 2017. Se ela ainda não ingressou com a ação, ela tem um prazo de 10 anos para ingressar com essa ação. A legislação em si, Mônica, ela vem a partir, né, da necessidade de regulamentar esses programas, esse acesso. Mas o diagnóstico dela já era incapacitante, porque a fibromialgia, ela já é uma doença reconhecida que incapacita para o trabalho ou limita para as atividades do dia a dia. É claro que tem que ter o diagnóstico, mas ela pode identificar. Se ela tem contribuição, ela pode entrar com a ação, pode fazer um novo requerimento no INSS, enfim, aí teria que analisar por que foi indeferido. Fiquei curiosa aqui para saber. Tem uma amiga nossa que falou aqui assim, Mônica, ninguém respeita a gente porque a fibro não aparece, né? Ela não é visível, né? Isso é muito sério. E ela é professora, né, aqui em Uberlândia, 26 anos de contribuição para o IPREMA. Ela falou que não consegue ficar na sala de aula, o toque é inevitável, é insuportável. Pilates poderia ajudar? Pode ajudar sim. Nós falamos assim que para o início, para paciente que está sedentária, né, a atividade física, qual que eu faço? No início, aquela que você se sente bem, aquela que te traz bem-estar, né? Traz alegria, é aquela. E aí, com o passar do tempo, a gente vai adequando aquela melhor, porque os trabalhos mostram que a atividade física aeróbica seriam aquelas que trariam maior benefício para as pacientes. Então, talvez pode associar pilates com uma caminhada, com água, natação, hidro, né? Só é importante ressaltar que muitas pacientes falam que no início, quando ela começa a fazer atividade física, pode ter uma piora da dor. Então, a gente precisa estar muito alinhado, né, com o educador físico, com o fisioterapeuta, para estar avaliando essa questão da possibilidade de piora da dor nesse início. Esse suporte necessário, né? Foi diagnosticada em 2012 com fibromialgia, fez tratamento com remédios, mas as dores são assim, por todo o corpo. Toma remédios contra a depressão e a ansiedade. Cuida do pai com Alzheimer e isso prejudica emocionalmente. Como pode garantir os direitos dela? Olha, a situação dela tá bem, esperar o ano que vem, hein? Ela tem que contribuir com o INSS, ela precisa ter contribuição para ela ter direito a uma aposentadoria por incapacidade permanente ou um auxílio-doença. Se ela não tem, ela tem que se enquadrar no critério de baixa renda para ter direito ao BPC-LOAS, que é o benefício de prestação continuada. O que ela faz? Tem que reunir que tipo de documento? O relatório médico, o diagnóstico, né? Se ela está sendo acompanhada, desde quando ela está sendo acompanhada, se submeter a essa avaliação do INSS quando do requerimento, contribuir, se nós estamos falando de uma aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, aposentadoria da PCD, a gente precisa de contribuição. Se nós estamos falando do benefício assistencial, LOAS, aí tem que comprovar, não precisa contribuir, mas tem que comprovar a baixa renda. Tem uma amiga nossa que sofre muito, principalmente agora, a temperatura vai cair nos próximos dias, viu, minha amiga? Dói tudo, até os ossos, Karina. Ela se chama Rosana, tem 61 anos. E ela falou, nossa, demora demais para chamar para consulta, a gente te entende, viu, minha amiga? E ela quer saber o que ela pode fazer agora. No frio, só se aquecer. É esperado já que no frio, por conta da contratura muscular, os pacientes com não só fibromialgia, com qualquer doença musculoesquelética, reumatológica, percebam uma piora da dor. Então é só aquecer mesmo. Com relação à demora aí na consulta reumatológica, nós esperamos que até com isso, né, melhore com a aprovação aí, né, das novas medidas com essa nova lei. Nós sabemos que a fila é grande, mas que uma das questões que eles falam talvez seja capacitar até os profissionais da atenção primária, o médico da família mesmo, e acompanhar também esses pacientes. Isso está previsto nessa lei? Está previsto nessa lei. Sim. A capacitação dos profissionais da e atenção vai ter que primária. aumentar o número de e aumentar profissionais. talvez o número de profissionais que estejam aí atendendo esses pacientes, né? Então, até lá, a gente ainda vai ter muita coisa, né, Pabla, na sua avaliação? Sim, é a hora do governo em si se movimentar, começar a pensar nisso, né? E também daquelas pessoas que já têm um diagnóstico, né, de organizar a sua documentação. Não precisa esperar a legislação começar a vigorar para que ela possa olhar para os direitos em si. A questão é que esse tempo, vacácio legis, é o tempo que o governo tem para poder submeter essas pessoas a essa avaliação e, de fato, conceder esses direitos, entendeu? Nossa, tem tanta gente desabafando aqui. Muito obrigada, viu, pela confiança. Não tenho renda, estou na fase de perícia do INSS para uma esperança para termos um recurso para comprar a medicação, que é algo que você falou para mim também, né? Pergunta para a doutora se fibromialgia ataca o tórax.
Pode doer qualquer parte do corpo, então pode doer o tórax, pode doer o abdômen, né? Tem pacientes até que têm mais sintomas no período menstrual, né? Dessa dismenorreia, dor pélvica crônica, intestino irritável, pode estar tudo associado com essa síndrome da fibromialgia. E não tem nem idade, né, Karina? Pode não ser tem, qualquer pode mulher idade. desde jovens até idosas. Crianças também? Idade. Criança também. Criança também pode ter fibromialgia. Meu Deus. Ah, e para essa pessoa que falou aqui, é essa mesma pessoa, não tá vendo que ela está quase desistindo? O que você falaria para ela? Porque, olha, é isso, precisa do dinheiro para poder comprar a medicação. Ela não desistir, ficar realmente esperar esse acesso é muito difícil. A gente pode até falar, mas a advogada está falando, ali é utopia, né? Mas não desistir, ficar realmente na fila, verificar, a gente tem essa expectativa de que com a legislação o número de profissionais aumente, que essa fila diminua, porque se é o cenário nacional, né? E ela está falando da fila, quer dizer, é uma fila muito grande e que não dá para fazer mutirão porque Não dá. preciso escutar esse paciente, É preciso escutar, né? Esse atendimento muitas vezes não é uma foto, eu preciso de um filme, né? De um acompanhamento, né? De uma conversa, né? De entender as questões, né? De entrevistar esse paciente, né? Desse olhar. Então não tem como fazer um mutirão. Olha só, uma amiga nossa, que é a Rosângela do Morumbi, ela falou que é tão intenso, que ela precisa tomar 3 medicamentos, estão chegando muitas perguntas, para conseguir lavar e secar o cabelo. Olha o quanto é importante essa lei, e é tão importante que se precisa que as autoridades olhem para ela, né? E é importante também uma avaliação, né? Para ver se realmente, será que tem outra doença além da fibromialgia aí, né? Rosângela, procura uma ajuda aí, viu, minha flor? Ô, Rodrigo, quantos minutos que eu tenho aqui? 1h30. Uma amiga de Araguari, está afastada há quase 2 anos e não consegue se aposentar por invalidez. Tenho fibra, trabalho há 22 anos de carteira assinada, sou funcionária pública concursada, sinto muitas dores, não tenho melhoras. O que eu faço? Me responde, por favor. Se ela é funcionária pública concursada, ela deve pertencer a algum regime próprio específico, teria que analisar a legislação desse regime, né? Mas, se tem mais de 2 anos, ela pode converter, sim, a aposentadoria por invalidez ou incapacidade permanente, mas teria que analisar esses laudos, tudo que ela tem, e se o órgão não está fazendo, ver a possibilidade de um recurso administrativo ou de uma ação judicial. Porque tem que ser assim, se a gente não tem esse retorno, você tem que entrar com esse recurso. Karina, e assim, as pessoas que convivem com quem tem a fibromialgia também precisam de uma atenção, né? De uma gentileza e compaixão. Precisa, né? Porque muitas vezes é uma queixa das pacientes. Nossa, nem na minha família às vezes não acredita, né? Que eu tenho essa doença, porque não mostra em exame, doutor. Então, assim, é uma questão não só da paciente, né? Muitas vezes a gente tem que acolher a família e explicar. E essa educação em saúde é muito importante, é parte do tratamento, né? Não só o paciente, como a família, né? E no trabalho, às vezes todo mundo entender mais da doença, né? Educação em saúde. Nós aqui do Você sempre tentamos fazer isso, viu, Karina? Para alertar, para chamar a atenção para uma situação como a da fibromialgia, que é tão grave. Eu preciso muito agradecer a Pabla Mendes, doutora Karina Mori. Muito obrigada a vocês duas. Vamos conversar mais sobre isso, tá? Tá certo. E vocês também que participaram, muito obrigada. Amanhã a gente está de volta com muito mais, tá? Uma excelente tarde e menos dor para vocês, viu? Tchau.